Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos olhar hoje para o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulos 18 até 20, Paulo passou aproximadamente 3 anos junto à comunidade de Éfeso. Isso é mais tempo do que ele investiu em qualquer outra das comunidades missionárias nas quais Paulo tenha trabalhado. O anúncio do Evangelho de Jesus Cristo naquela cidade causou um grande impacto na vida das pessoas. Atos nos relata que Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Atos 19. E onde o Evangelho é anunciado, onde o Evangelho é compartilhado, testemunhado, Deus age. Algo acontece na vida das pessoas. Ou elas endurecem o seu coração e se recusam a crer e começam a falar mal do caminho de Cristo diante das outras pessoas, como acontece lá também. Ou então as pessoas são impactadas por esse Evangelho e têm suas vidas transformadas. Elas ficam cheias do temor de Deus, temor que é devido ao Senhor. E creem nesse Evangelho, creem no Cristo desse Evangelho e rendem suas vidas ao senhorio desse Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu também lá em Éfeso. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, os seus pecados. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram em praça pública. Calculando o valor total desses livros, ele chegou a 50.000 dracmas, 50.000 moedas de prata diárias de pagamento. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundiu e se fortalecia, diz Atos 18 e seguintes. É deste antes e deste depois de conhecermos o Evangelho, de crermos em Cristo, que Paulo vai falar aqui em Efésios 2. Verso 1 ele diz, verso 1 e 2, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, suas transgressões e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, e obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. Falando de Satanás. Existe uma realidade espiritual que é determinada na vida das pessoas. Sem Cristo, sem vida. Sem Cristo, sem vida. Uma vida determinada pela morte, em todos os seus aspectos. Uma vida medíocre, sem propósito, sem alegria verdadeira, uma vida determinada pelo medo da morte inevitável, sem esperança para além do túmulo e uma morte que se estende não só para o aqui e agora, mas para toda a eternidade, não como um mero niilismo, redução do nada, aniquilamento, a não existência, um vazio eterno, mas como uma existência eterna de não vida, de uma vida que emana do Pai, do trono e da graça de Deus. Esta é a condição de todas as pessoas na face dessa terra, por nossa natureza pecaminosa. Condição esta que é consequência da rebelião contra o Criador, o pecado na sua forma mais básica e existencial. Como Paulo vai dizer no versículo seguinte, em Efésios 2:3, anteriormente, ou seja, antes de conhecer a Cristo, todos nós, diz ele, judeus religiosos, gentios pagãos, também vivíamos entre eles, entre os espiritualmente mortos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos do nosso pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira justa e santa de Deus, que não pode, por sua santidade, deixar de odiar o pecado, ainda que ele ame o pecador. Não existe uma classe especial de pessoas esforçadas, moralmente corretas, religiosas, ordeiras, decentes e dignas, que não estejam sob o justo juízo de Deus.
Como afirmam, diz ele, Paulo segue no verso 10, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Escreve ele em Romanos 3, verso 10 a 12. Seria você a exceção? Eu não sou. Você já observou o quão egoístas somos sem o amor de Deus em nossas vidas? E então Paulo segue com seus argumentos mostrando exatamente esse grande amor de Deus que existe apesar de nós. Segue ele no verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E então ele complementa nos versos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, diz Paulo, para que ninguém venha a se orgulhar. Ou seja, a graça de Deus é o seu favor, é a sua bondade imerecidos, inalcançáveis para com todas as pessoas caídas. Está incluído também nesta preciosa graça a dádiva da fé. Fé o suficiente para crermos no que Ele fez em nosso favor na pessoa e obra do seu amado Filho Jesus Cristo. Assim, se você confia, crê na obra de Cristo, Deus pode e irá começar a agir em nossa vida, em sua vida, moldando-nos de maneira a nos tornarmos novamente criação de Deus, capazes agora de fazer as boas obras que Ele sempre quis que fizéssemos. Eis aqui o segredo da vida, eis aqui a essência da vida, vida nova, plena, abundante e eterna. Ela está disponível para você e para mim na pessoa de Jesus Cristo somente. Por isso, creia nele, confie nele. Amém.